Bom dia com luz, com alegria, bom dia com amor, com perdão e bom dia com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita e essa é a lição do dia. Então vamos entrar ao vivo com Regiana Miranda para fazermos a lição 101. A minha felicidade perfeita. Quer mais? Então vamos lá. E É perfeito. é perfeita. A vontade de Deus para mim é felicidade perfeita. Muito bom. Podemos? Podemos. Lição 101. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Hoje continuaremos com o tema da felicidade. Essa é uma ideia-chave na compreensão do que significa a salvação. Tu ainda acreditas que a salvação pede sofrimento como penitência pelos teus pecados? Isso não é assim. No entanto, não podes deixar de pensar assim enquanto acreditas que o pecado é real e que o Filho de Deus pode pecar. Se o pecado é real, então a punição é justa e não se pode escapar. Dessa forma, a salvação só pode ser comprada através do sofrimento. Se o pecado é real, a felicidade tem que ser uma ilusão, pois ambos não podem ser verdadeiros. Os pecadores só autorizam a morte e a dor, e é isso que pedem, pois sabem que isso espera por eles e os buscará e os achará em algum lugar, em algum momento, de alguma forma que saldará a dívida que têm para com Deus. No medo que sentem, querem escapar de Deus, mas mesmo assim, Deus os perseguirá e não podem escapar. Se o pecado é real, a salvação tem que ser dor. A dor é o custo do pecado e não se pode escapar, e não se pode nunca escapar do sofrimento, se o pecado é real. A salvação tem que ser temida, porém, lentamente, privando-te de tudo antes de consentir em oferecer o privilégio bem-vindo da morte a vítimas que são pouco mais do que ossos antes da salvação ser aplacada. A sua ira é sem limites, sem misericórdia, mas totalmente justa. No mercy. Quem buscaria tão selvagem punição? Quem não fugiria da salvação e não tentaria de todas as maneiras abafar a voz que a oferece? Por que alguém tentaria escutar e aceitar a sua oferta? Se o pecado é real, a oferta da salvação é a morte, imposta de forma cruel à altura dos perversos desejos nos quais o pecado nasceu. Se o pecado é real, a salvação veio a ser o teu amargo amigo, amargo inimigo, a maldição de Deus sobre ti que tem crucificado o seu filho. Hoje precisa de todos os períodos de prática. Os exercícios ensinam que o pecado não é real. E tudo que acreditas que não pode deixar de vir do pecado nunca acontecerá, pois não tem nenhuma causa. Aceita a expiação com a mente aberta, que não alimenta nenhuma crença remanescente de que tens feito um demônio do Filho de Deus. O pecado não existe. Hoje praticaremos esse pensamento com a maior frequência possível, pois é a base da ideia para o dia de hoje. A vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita, porque o pecado não existe e o sofrimento não tem causa. A alegria é justa e a dor é apenas o sinal de que tens te compreendido equivocadamente. Não tenhas medo da vontade de Deus, mas volta-te para ela, confiante de que ela te libertará de todas as consequências que o pecado forjou na tua imaginação febril. Dize: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. O pecado não existe, ele não tem consequências. É assim que deves iniciar os teus períodos de prática e em seguida tentar achar mais uma vez a alegria que esses pensamentos introduzirão na tua mente. Dá esses 5 minutos com contentamento a fim de remover a pesada carga que depositaste sobre ti mesmo com a crença insana de que o pecado é real. Hoje, escapa da loucura. Estás na estrada da liberdade e agora a ideia de hoje te dá asas para que avances com maior velocidade
e com esperança de ires ainda mais rápido em direção à meta da paz que te espera. Não existe nenhum pecado. Lembra-te disso hoje e diz a ti mesmo, sempre que puderes: a vontade para mim é a felicidade, a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Essa é a verdade, porque o pecado não existe. Cara, E tem isso é muito... gente... Fale. Pode falar, eu falo depois. Tem gente que acha que precisa sofrer. Porque, nossa, eu fiz tal coisa, então eu tenho que pagar por isso. Tem muita gente que acredita nisso. E Deus só quer que a gente seja feliz. Sim, Deus só quer que a gente seja feliz e é interessante porque nossa mente é plástica, então no que a gente acreditar acontece. E mesmo a lei, aqui está muito a lei do karma, a lei do retorno, né? Sim, Que a gente acredita, tipo, você fez isso, ele disse, você vai ver. Porque a lei de Deus não vai deixar passar. E quando eu crucifico, eu ponho você na cruz, eu crucifico só a mim mesma. Eu me ponho na cruz. E a gente só consegue, a lei do pecado é a lei do corpo. Porque eu defino quem vai sofrer. E se eu acredito que o corpo não existe porque ele é efêmero e somos todos um, não tem como sacrificar. Porque só existe um ser, que é o Filho Santo de Deus. É praticamente a Páscoa, né? Quando a gente deixa de crucificar as pessoas, a gente entra na redenção. A gente está na misericórdia de Deus já. Porque é a nossa misericórdia. Por favor, tenham misericórdia e aceitem a vontade que é a felicidade perfeita. Porque sabe por quê? Se a gente não faz assim, não é possível que acabe a vida e fulaninho não pague a merda que ele me fez. Porque a gente exato. só vê uma forma de vingança. E largue mão, porque isso aí só está fazendo mal para você. Exatamente. E só tem um ser, só tem você. O outro faz parte de você. Obrigada. Agora, Ananda, Ananda.